1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e o versículo 9. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Esse texto é um texto bem conhecido, né? Todo o capítulo ele é bem conhecido, e os versículos anteriores fala do profeta Elias, que de repente Elias ele aparece, né? E num contexto assim, quando o país, né, a nação de Israel estava vivendo um momento assim muito delicado espiritualmente falando, um momento de frieza, um momento de apostasia, um momento de um distanciamento de Deus. E então, devido a essa circunstância, né, Deus levanta o profeta Elias e ele vai até o rei Acabe para dizer a Acabe: olha, eu quero dizer para você que, segundo a minha palavra, não haverá chuva nessa terra durante 3 anos e 6 meses, não vai cair, né, chuva nessa terra. E então Elias vai até Acabe, fala essas palavras para Acabe, e Deus então diz para Elias: Elias, agora você vai para o ribeiro de Querite, e ali você vai beber da água do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos para que envie até você pão e carne pela manhã, pão e carne à noite. Mas, ou melhor, à tarde, né? Porque à noite acho que os passarinhos já estavam dormindo, né? Então, queridos, mas como não havia chuva, chegou um momento, passados dias, que o ribeiro ele secou. E então já não tinha mais água. E Deus então fala para Elias: olha, Elias, agora levanta-te, dispõe-te e vai até a cidade de Sarepta, uma cidade que ficava entre Tiro, entre Sidom, hoje é o atual Líbano. E ali eu ordenei a uma mulher que te alimente, que te dê comida. Sabe, irmãos, o que me chama a atenção um pouco aqui nesse versículo é quando Deus fala para Elias o seguinte: eu ordenei aquela mulher para que dê comida a você. Às vezes, né, no nosso pensamento parece que Deus ele foi até aquela mulher e disse para ela: olha, eu vou mandar um profeta aqui, ele está precisando de comida e você tem que dar comida para ele. Mas como que ela iria dar comida a ele? Pois, primeiro, ela era uma viúva. Segundo, ela também não tinha nem para ela. Porque nós vemos que quando Elias sai e vai até ela, e nós sabemos conhecemos a história, que ele chega ali e encontra aquela mulher apanhando alguns gravetos para fazer um bolo para ela e o filho dela, e usar a última farinha, usar o último azeite que ela tinha. Tanto é que quando ele chega, pede para ela comida, ou melhor, pede água, e ela sai e ele diz: traz também um bolo aí para mim, né? E aí ela diz: olha, você está vendo que eu tenho aqui uns gravetos, e eu estou indo fazer um bolo para mim e o meu filho, depois nós vamos morrer. Não tinha mais nada. Sabe, irmãos, não é que Deus havia feito isso dessa forma, ordenado, vai. Mas eu vejo que Deus, Ele, em todos os lugares, existem pessoas que têm aquela sensibilidade com relação ao Senhor, porque as pessoas ouvem de Deus, e existem pessoas que estão sensíveis ao que Deus está falando. Aquela mulher, eu acredito que ela já havia ouvido falar do Senhor, e então ela estava contemplando a ação de Deus, tudo que estava acontecendo. E aí, quando Deus, ele separa aquela mulher, ela sente de Deus, né, que não queria chegar um homem ali, mas
Deus já estava trabalhando no coração dela para que naquele momento ela viesse o quê? A entender. Coloca para mim aí o versículo 2 Samuel, capítulo 16, versículo 9. Vamos ver se é esse mesmo. Só para a gente... Não, não é esse não. 1 Samuel, deixa eu ver se é aí, porque eu já me esqueci aqui. 1 Samuel 16, 9. Não, deixa para lá. A gente não pode acertar todas, né, irmão? Mas a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão passando sobre a terra, procurando alguém, procurando uma pessoa que Ele possa verdadeiramente usar, né? Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando alguém que seja forte, né? Procurando que tenha um coração sensível para que Ele possa usar. Então, eu creio que aqui nesse momento os olhos do Senhor passou ali e Ele encontrou uma mulher que tinha um coração sensível, né? Olha aí, eu não estava muito... Eu falei Samuel, né? Era 2 Crônicas, olha aí. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, só essa primeira parte. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, né? Para com aqueles. Olha só, os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar, o Senhor se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Sabe, o Senhor está olhando hoje para nós e Ele quer encontrar em nós um coração que seja totalmente dele, para que Ele possa se manifestar de uma forma extraordinária, irmãos. Sabe, a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, quando a palavra está dizendo aqui, olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, isso quer dizer que quanto mais eu ouço a palavra, mais eu vou me fortalecendo em Deus, mais a minha fé ela vai crescer, mais eu vou confiar, vou acreditar naquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Por isso nós precisamos buscar o Senhor, ler a Bíblia, porque com a fé ela é renovada quando a gente lê a palavra. E naquela época aquela mulher não tinha a Bíblia na mão, mas ela tinha os profetas. Ali Elias era um homem de Deus, e através dos feitos, através dos milagres, através do que estava acontecendo, pela palavra de um homem, a fé das pessoas era fortalecida. E aí, nós vemos que aquela mulher, quando Elias chegou ali, ela verdadeiramente entendeu o processo, porque ele era um homem de Deus, e aquela mulher, por mais que ela não tivesse nada, mas Deus ali naquela hora estava ministrando naquele coração, através da palavra, quando Ele diz, olha, vai e faz, porque assim diz o Senhor, não faltará a farinha da panela e o azeite da botija, até que venha chuva sobre essa terra. Sabe, irmãos, às vezes a nossa situação, ela não é fácil. Às vezes a situação que a gente está vivendo é uma situação difícil, é uma situação complicada, mas lá em João capítulo 13, versículo 12, se não me engano, a palavra do Senhor diz que depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que fiz? Mais na frente, Jesus vai falar o seguinte, olha, aquilo que eu faço agora, vocês não sabem,
mas vai saber depois. Então, existem situações que às vezes a gente não entende. Aquela mulher estava passando por uma luta, por uma dificuldade, tudo que ela via pela frente era o quê? Era a morte, era a destruição da sua família, acabou, não tinha mais aonde é que ela ia buscar o recurso. Então ela tinha que se apegar em alguma coisa, e quando Elias chegou, ela diz: essa é a resposta que eu estou precisando, é a resposta. Então, como eu estava dizendo, às vezes as situações é difícil, é complicada, é delicada, mas Deus, Ele está olhando para nós. Deus está olhando para você. Deus está olhando para a sua vida. Deus está olhando para a circunstância que você está vivendo hoje. E Ele não está alheio a essa circunstância, porque Ele é Deus. Ele é o Deus que vê todas as coisas, Ele é o Deus cujos olhos estão passando por toda a terra, procurando pessoas que têm um coração forte, porque Ele quer se manifestar na vida dessas pessoas, trazendo resposta, trazendo milagre, trazendo vida, trazendo restauração. Então nós temos que entender que, quando nós servimos ao Senhor, há uma resposta. Vai ter jeito. Aquela mulher não tinha mais perspectiva. Tudo que ela esperava era morrer. Mas de repente, Deus manda aquele profeta, não para ser alimentado por ela, mas para resolver o problema da mulher. Porque o problema dela não era só a questão da comida. Sabe? Se você olhar mais para frente um pouquinho, lá no versículo 18, 16, vai ver que de repente o filho daquela mulher também morre. E aí, depois de tudo que aconteceu, depois dos milagres sendo realizados na casa dela, o filho daquela mulher morre e ela não entende. E ela fala para Elias: o que é que eu fiz? Você veio aqui para trazer à tona toda a minha iniquidade. Por que é que está acontecendo isso comigo? Agora imagina comigo, irmãos, se Elias não tivesse chegado ali, se Elias não tivesse convivido com aquela mulher, ela ia perder o filho. Na verdade, ele já teria morrido antes de fome, e ela também. Mas, mesmo depois de eles sobreviverem a toda aquela circunstância da fome, o menino morre. Mas Elias toma aquele menino e leva aquele menino para o quarto e ora por aquele menino, e o menino passa a reviver. Ele volta à vida. Sabe, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos passar por muitas situações difíceis, mas como é o tema dessa mensagem, não temas, o melhor ainda está por vir. Ainda está por vir, porque quando a gente crê, nós podemos esperar o melhor. Aí às vezes as pessoas podem dizer: mas por que de repente a gente ora e a resposta não vem? Deus não responde da maneira que eu gostaria que Ele tivesse respondido. Sabe, em tudo Deus tem um propósito. Mas uma coisa eu sei, que por mais que Deus às vezes não venha nos responder da maneira que nós gostaríamos que Ele respondesse, Ele ainda continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Sabe, irmãos, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. A palavra do Senhor, o Senhor está dizendo a Moisés o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está falando para Moisés transmitir esse recado
para o seu povo ali, dizendo, volta aí no versículo 5 para mim, dizendo para eles, olha, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus levantou a nação de Israel para ser uma nação que iria testemunhar dos feitos do Senhor, queria representar o Senhor aqui nessa terra. Levantou a nação de Israel para verdadeiramente atrair outras nações a conhecer o Senhor. E é por isso que eu acredito que aquela mulher que não era da nação de Israel, ela conhecia o Senhor, pelo menos de ouvir falar, mas ela conhecia. E quando Deus quis se manifestar a ela, Ele se manifestou porque ela acreditou naquilo que estava sendo oferecido a ela. Irmãos, é interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que em alguns momentos Deus, Ele é atraído pela fé de pessoas que na verdade não faziam parte do seu povo. Quando nós olhamos para aquela mulher cirofenícia que tinha uma filha endemoniada, aquela mulher vinha atrás de Jesus, dizendo, Senhor, tem misericórdia, a minha filha está horrivelmente endemoniada e ninguém pode fazer nada por ela, né? Faz alguma coisa. E Jesus então diz, não é bom tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Sabe, na verdade, se nós formos estudar, Deus não estava maltratando aquela mulher. Mas Jesus estava dizendo ali, olha, a palavra que eu estou transmitindo, ela hoje ela é para os filhos de Israel. Mas aquela mulher acreditava tanto, confiou tanto, que ela disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da boca, né, das mesas dos seus senhores. E aí Jesus diz, olha, eu nunca vi uma fé como essa. Nunca vi uma fé como essa. E aí ele diz, pode ir, a tua filha já está curada. E aquela mulher não fazia parte da nação de Israel. Em outro episódio, nós vemos um centurião romano, manda, né, vai ao encontro de Jesus, pede Jesus para poder pedir Jesus para curar um servo dele. Mas aquele homem, né, está ali pedindo, e os judeus diz para Jesus, Senhor, ele é digno que o Senhor cure o servo dele, que o Senhor atenda ele, porque ele nos ajudou a construir a sinagoga, ele é nosso amigo. E Jesus diz, não, eu vou lá com você. Mas aquele homem diz, não, Senhor, porque eu não sou digno que o Senhor vá até minha casa, porque eu sou homem sujeito à autoridade e também tenho autoridade. Eu digo aos meus servos, vai, e ele vai, vem, e ele vem, faz isso, e eles fazem. E aquele homem entendeu que Jesus, ele tinha autoridade. Sabe, irmãos, e não foi. Jesus então diz para ele, olha, pode ir, seu servo está curado. Porque Jesus mais uma vez disse, eu nunca vi uma fé como essa em Israel, nunca vi. Sabe, o que faz com que a gente verdadeiramente toque o coração de Deus, irmãos. E isso é claro na palavra, não é aquilo que nós fazemos, não é o nosso grau de conhecimento, não é nossa posição na sociedade, o nosso nível financeiro que temos, não é a quantidade de diplomas que nós acumulamos, mas o que atrai, que toca o coração, que chama a atenção de Deus para nós é a nossa fé. O Senhor Jesus, ele não curou o servo daquele centurião porque ele havia construído a sinagoga, porque ele era amigo dos judeus. Não, o Senhor Jesus deixou bem claro que o que verdadeiramente fez com que Jesus fizesse aquela obra foi a fé. Nunca vi
Ele poderia ter falado: olha, nunca vi um centurião romano, né, fazer isso, ofertar para construir a sinagoga, né, ser amigo dos judeus. Não, isso não mexeu com Jesus. O que mexeu com Jesus foi a fé, sabe? E o que sempre irá mover Jesus vai ser a fé, porque Hebreus 11:6 diz: porque é necessário que todo aquele que crê, né, que se aproxima do Senhor, creia que Ele existe e Ele vai se tornar galardoador daqueles que o buscam. Ele vai se tornar abençoador daqueles que o buscam. Então, por outro lado, nós vemos Jesus também exortando pela falta de fé. Os discípulos de Jesus estavam lá naquele barco, Jesus dormindo, e aí o vento soprando forte. E de repente eles acordam Jesus: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus sai ali e diz: mar, acalma-te, vento, cessa. E eles ficaram admirados e perguntavam: por que nós não podemos fazer isso? Jesus falando: olha, homens de pequena fé. Sabe, irmãos, o que falta em nós é acreditar, porque o Deus que nós servimos é um Deus que fez, é um Deus que faz e é um Deus que vai continuar fazendo. Mas nós não estamos acreditando como deveríamos acreditar, porque a palavra do Senhor, ela é clara em nos ensinar. Se nós verdadeiramente crermos naquilo que a palavra diz, podemos estar vivendo as circunstâncias mais difíceis que for, mas se nós crermos, a resposta ela virá, e o final será melhor do que o começo. É isso que a palavra do Senhor diz, que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Então, meus queridos, e aquela mulher ali, mais uma vez, voltando um pouquinho, lá em Êxodo 19, versículo 5, nós vemos isso agora lá em 1 Pedro, versículo 2, versículo 9, quando Deus fala para a igreja dele: vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva, né? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que a igreja está fazendo hoje, irmãos, para mudar as circunstâncias da vida de muitas pessoas? Ontem eu estava falando com a pessoa e a gente estava falando o seguinte, que o mundo está hoje como está porque o mundo tem sede de Deus, sabia? Só que pelo fato das pessoas ter sede de Deus e não saber ir na fonte certa, eles começam a beber qualquer água, e essas águas fazem mal. Às vezes é a água da prostituição, a água das drogas, a água da bebida, a água do adultério, porque há uma sede no coração das pessoas, e eles querem saciar essa sede, mas eles não sabem que a água que pode transformar se chama Jesus. É só essa água que pode transformar. Jesus disse para aquela mulher ali no capítulo 4 de João: se você soubesse quem te pede, dá-me de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Não só uma água qualquer, mas uma água que vai jorrar em você, né, para a vida eterna. Uma fonte que jorra para a vida eterna. A palavra do Senhor diz que aquele que crê nas Escrituras, nele, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Irmãos, nós temos a água que o mundo precisa. Nós temos a água que o mundo precisa. E você tem oferecido essa água para as pessoas que estão perecendo ao seu redor, que estão morrendo.
O mundo está vivendo um caos. E quando a palavra do Senhor nos diz, o próprio Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 13: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não se acende a luz para colocar debaixo da mesa, debaixo da cama, num lugar escondido, não. A luz, ela é acesa para ser colocada no alto, aonde as pessoas possam ver, aonde as pessoas podem ser atraídas por ela. E vós sois o sal. Se o sal se tornar insípido, para nada mais vale. Mas o sal é para dar sabor. O sal é para preservar. E eu imagino que Deus, ele está triste com a igreja, porque o pecado ele tem proliferado, o mal tem se alastrado cada vez mais, e muitas vezes nós estamos nos fechando dentro de quatro paredes, quando na verdade nós teríamos que soar a trombeta, né? Soar a trombeta. Eu sei que muitos têm se levantado e têm falado do amor de Jesus. Então, queridos, a Bíblia diz, Hebreus 11:1, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a certeza daquilo que a gente não pode ver. O justo, ele viverá por fé. Pastor, viver por fé é muito complicado. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz que, coloca para mim aí Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Deus, ele quer nos aperfeiçoar, irmãos. E na verdade, posso dizer que todos nós queremos ser aperfeiçoados em Deus. Mas às vezes nós não queremos passar pelo processo de Deus. O verdadeiro processo do aperfeiçoamento, quando a palavra do Senhor está dizendo aí no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Misericórdia, pastor. Isso não é de Deus, é de Deus, irmão, está aí na Bíblia, né? Está aí na Bíblia. Porque a sua fé, uma vez confirmada, ela produzirá o quê? Perseverança. Hoje a gente está desistindo muito rápido, irmãos. Qualquer coisinha as pessoas estão desistindo, porque acha muito difícil, porque nós estamos vivendo o tempo da facilidade, é tudo muito fácil, é tudo muito rápido, é tudo, né, fast food. Mas o método de Deus ainda continua sendo o mesmo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, de muita alegria, ao passardes por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produzirá perseverança. Eu oro uma vez, se Deus não respondeu, eu acho que Deus não quer responder. Agora coloca o versículo 12 para mim desse capítulo. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Veja, irmãos. Bem-aventurado, feliz é o homem que suporta com perseverança. Se não tiver perseverança. Porque, olha só, suportar com perseverança. Porque, está dizendo, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Pode deixar aí o versículo. Veja só, lá está falando que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. Então, é uma sequência, irmãos. Deus, Ele está nos preparando, Deus, Ele está nos moldando, Deus está nos forjando, Deus está nos levantando à sua maneira, e se nós não nos adequarmos à maneira de Deus, nós vamos ser vencidos, nós não vamos ser vencedores, porque a palavra do Senhor está dizendo que feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Nós vamos ser provados, e nós temos sido provados todos os dias. Mas quantos têm perdido a bênção, quantos têm deixado de ser vencedores porque têm desistido, têm desanimados? Mas a Bíblia está dizendo, se você perseverar no meio da provação, o Senhor vai te dar a coroa da vida. Aquela coroa que Ele prometeu aos que Ele o amam. Então veja só, é complicado isso, né? Quando Ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor dará aos que o amam. Só é provado aquele que é amado. Vocês entenderam isso? Geralmente os pais privam da provação. Geralmente os pais dizem, não, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Mas o Senhor está dizendo aqui, se você é amado, você vai ser provado. Se você é amado, você vai receber a coroa da vitória, mas não é porque você é filho apenas, mas se você for digno, se você for aprovado. O método de Deus não mudou, continua sendo o mesmo. E que Deus quer uma igreja forte. Imagine se você, irmãos, se você, olha para a pessoa que está do seu lado, só olha, não precisa falar nada não. Aí, essa pessoa, bonitinha, cheirosa, que vem para o culto, vem toda arrumadinha, né? Cheiroso, cabelo penteado. Imagina essa pessoa, lá na grande tribulação. Jesus veio e você ficou. Viu? Eu estou brincando não, irmão. Eu estou falando sério. Jesus veio e você ficou. O negócio lá vai ser bem mais acirrado do que aqui. Se a gente não suporta as provações aqui, imagine lá. Acho que foi para amanhecer ontem. Eu sonhei que a gente tinha, eu e a Sueli, nem contei para ela o sonho, que a gente tinha sido sequestrado. E eu tinha que sair para procurar um jeito de arrumar uma ajuda daquele lugar. E havia muitas pessoas, muitos homens ali. E, irmãos, pensa na angústia. Um sonho angustiante. Só de lembrar, eu já fico mal. Agora, imagine, irmãos, lá na grande tribulação, você não tem para onde ir. Como hoje está na moda, não sei quantos já viram aqui vídeos de pessoas construindo aqueles bunkers, né?
povo que mais tem é a construção desses bunkers ou bunkers, bunkers, sei lá, aquelas moradias subterrâneas, armazenamento de comida. Quantos vídeos estão aparecendo hoje, eles ensinando você a armazenar comida, guardar comida para durar 1 ano, 2 anos. Irmãos, isso é sinal que até o incrédulo, ele está entendendo a palavra. E às vezes a igreja não está entendendo, às vezes a igreja está dormindo. O ímpio lá fora, né? A Bíblia diz que nós temos que ser prudentes como a serpente, simples como a pomba e prudente como a serpente. Mas parece que o mundo lá fora, ele está mais prudente. Ele está se preparando para esse grande momento. Ele está ali construindo, está guardando alimento, embora eles não saibam que se Jesus voltar e eles não tiverem uma aliança com Jesus, eles vão ficar. Aí aqueles crentes que ficar também, aproveita o que eles construíram lá e vai para lá comer, né? Você está pronto para subir, irmãos? Às vezes a gente fala assim, eu estou pronto. Mas quando a gente olha para a palavra, e a palavra está dizendo, você suporta com perseverança as lutas que você tem passado hoje? Como que você tem encarado as lutas? Tem gente que fica bravo com Deus porque ele diz, Senhor, eu sou teu filho, como que o Senhor permite isso? Irmão, é por amor. O Senhor dará a coroa da vida àqueles que está reservado para aqueles que Ele ama. É por amor, o Senhor está nos preparando. Porque Ele não quer que a gente seja pego de surpresa, porque, irmãos, Deus vai buscar os salvos no meio dos crentes. Todo mundo aqui é crente. E Deus vai buscar os salvos no meio dos crentes. Como que é isso, pastor? É porque nem todo crente é salvo, irmão. Porque se todo crente fosse salvo, o diabo ia subir também, porque ele é crente. A Bíblia diz que ele é crente e estremece. Já pensou? Ele sabe quem é Deus. Ele estremece na presença do Senhor. Mas tem muito crente brincando. Muito crente brincando. 2030. Fecha o ciclo quando a palavra do Senhor lá no Salmo 90, se não me engano, versículo 8 ou 10, diz assim que a vida do homem, né, é até os 70 anos. Alguns, pela sua robustez, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Pode deixar aí. Veja só, irmãos, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Isso fala de uma geração, né? E havendo vigor, a 80. Mas nesse caso é canseira e enfado. Quando a nação de Israel surgiu em 48, em 2027 ela completou 27 anos, 77 anos. Então, se a gente for olhar para esse versículo aí, é uma coisa que o pastor José ensina muito sobre isso, que é uma geração. 70 anos fechou a geração, mas havendo um vigor, como diz o pastor José, o Senhor está nos dando mais 10 anos para poder fazer um reboliço santo aqui nessa terra. Pregar o Evangelho, gerar um avivamento, ganhar quantas almas for possível.
Mas já passou 7 anos desses 10 anos. 2030 fecha os 10 anos, que completaria o quê? Os 80. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Quando não está entendendo, levanta a mão. Sabe? Porque é o que a palavra diz. Uma nação. A Bíblia diz, se não me engano, Ezequiel fala assim: poderá uma nação surgir em um dia só? E isso aconteceu quando foi votada a criação do Estado de Israel. Num dia surgiu uma nação. Em 1948. E aí, ela já completou 77 anos. Falta 3 anos para completar o 80. E depois dos 80 é o quê? Canseira e enfado. Talvez essa canseira e enfado seja a tribulação. Não sei, não estou afirmando, só estou imaginando aqui, né? Então o nosso tempo está encurtando, irmão. O tempo da igreja aqui está encurtando. É bom a gente pensar nisso. É bom a gente raciocinar com relação a isso. Porque se eu não consigo suportar as lutas que eu tenho vivido no dia a dia, que dirá na tribulação? Eu não posso garantir nada para vocês. Eu estou lutando para ver se o dia que ele voltar eu suba também, viu? Eu estou lutando, estou na batalha, estou na guerra aqui. Então, guarda aí no coração de vocês. Jesus, Ele vai voltar. E Ele está voltando. Eu acredito que Ele está lá no meio do caminho já. Sabe? Ele está chegando. Falta muito pouco. Você está preparado? Amós diz: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Vou chamar o louvor aqui. Prepara-te. Não desanime. Não temas. O fim das coisas pode se tornar melhor. Está difícil? Pode se tornar melhor. Nós tem tudo para se tornar melhor. Tudo. Porque nós temos a palavra. Nós temos o manual de Deus. Se nós dedicarmos a estudar essa palavra e a consagrar a nossa vida e a viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos, nós não vamos ser pegos de surpresa, irmãos. Não vamos ser pegos de surpresa. Sabe, há muita gente que quer ganhar dinheiro, só dinheiro. Há muita gente que, quando senta numa mesa, o assunto dele é dinheiro. Não sabe falar de Deus e é crente. A boca fala do que o coração está cheio. Do que você está cheio? Do que você está transbordando? Aonde você está edificando? Aonde você está construindo? Aonde você está juntando o seu tesouro? Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Ele não está de forma alguma aqui dizendo que você não precisa trabalhar, que você não precisa estudar, que você não pode ter as coisas, que você não pode desfrutar das coisas que você conquistou. Não é isso. Lá em Lucas, se não me engano, capítulo 20, versículo 12 ou 12, 20, Jesus, ele fala daquele homem que colheu muitos alimentos e os seus celeiros eram poucos. E ele disse: eu vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir maiores e vou colocar ali e dizer: alma, tu tens muito em depósito, come, bebe
e regala-te. E diz que ele ouviu uma voz que dizia: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? Para quem será? Aí ele fala: assim é todo aquele que é rico aqui nessa terra, mas não é rico para com Deus. Nós podemos ser ricos na terra, desde que nós nos tornemos ricos com Deus também. Você pode ser bilionário aqui nessa terra, mas seja bilionário no céu também. Eu disse aqui certa vez que em nenhum momento Jesus, ao deparar com o morto, com o aleijado, com o leproso, Jesus nunca orou para ressuscitar o morto. Jesus nunca orou para curar o leproso, para curar o cego. Não. Ele apenas dava a ordem: eu quero, veja, levanta. Por quê? Porque ele já era rico, ele tinha uma conta, abastecida, porque ele orava sempre. E ele diz o dever de orar sempre e nunca esmorecer, Lucas 18. Então, quando Jesus saía, não precisava ficar orando, brigando com o demônio, porque ele já tinha orado, ele já saía fortalecido, revestido. E quando ele chegava na frente das dificuldades, ele apenas ordenava. Diferente de nós, que muitas vezes tem que rolar com o demônio no chão, grudar no cabelo do endemoniado, segura daqui, segura dali. Por quê? Nós estamos fracos, irmãos. Fraco. A gente fala: irmão, você quer ser um anfitrião de célula? Você quer ser um líder de célula? Não, pastor, quero não. Fraco. Vai ficar. Jesus vai voltar e você vai ficar. Porque isso é o mínimo, irmãos, o mínimo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas o melhor ainda está por vir. Porque eu creio que se eu me posicionar, Deus fará maravilhas. Amém? Vamos adorar. Fique de pé.